Enem 2017, questão 141. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as medições e eu tenho as medidas média, mediana e desvio padrão para serem analisadas. Vamos relembrar um pouquinho. Média e mediana são medidas de tendência central, ou seja, medidas de representatividade, que nesse caso pode usar de alguma forma para substituir cada uma das medidas de determinado experimento. Já o desvio padrão é uma medida de dispersão. Ele avalia ou ele serve de parâmetro para que seja observado o quanto essas medidas individuais do experimento, do fenômeno, estão variando, estão distantes, estão dispersos de uma medida de tendência central. Nesse caso, é comum que essa medida de tendência central seja a média, ou seja, o quanto é que cada um desses valores estão dispersos da medida de tendência central. Então vamos ver, o 4,90, desvio padrão, o 8,49, 4,08 e 7,87. Então observe aqui, ó, o atleta que mais variou em torno do peso médio foi o maior desvio padrão, de 8,49. Ele variou muito, ele engordou e emagreceu muito. Eu posso fazer essa análise. O desvio padrão dele é grande. O peso dele variou muito em torno da média, que é de 71 kg. Então, de maior variação, eu tenho aqui vou colocar bem aqui, maior variação, maior dispersão, eu tenho aqui o atleta 2. E o de menor variação? De menor variação, eu tenho aqui o atleta 3. Então, após as pesagens, já analisei o gráfico, aproveitei e me detive aí, mas eu vou terminar o problema. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Bom, eu não tenho muito o que escrever, porque as minhas conclusões vão sendo tiradas à medida que eu vou olhando o gráfico. Mas é importante identificar o problema. O que eu tenho aqui nesse problema? Uma interpretação de tabela. Então você já vai sabendo que o Enem trabalha muito com interpretação de gráficos e tabelas. Uma interpretação de tabela. Mais especificamente, no contexto estatístico, usando conceitos estatísticos. Conceitos da estatística. E, mais precisamente, o que? Medida. Você tem que saber para poder interpretar medidas de tendência central quem são? Média, mediana e moda, as mais comuns. E medidas de dispersão. Quem são? Variância, desvio padrão, e desvio médio. Eu posso olhar dessa forma. Nesse caso, eu não vou fazer uma coleta de informações porque eu vou perder tempo.
eu já tenho o que eu preciso no gráfico, na tabela, e a partir daí é só uma questão de análise. E qual é a solução? A solução também faz parte de uma análise. Eu tenho que reparar o quê? O problema está me pedindo, os organizadores, está determinando, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na luta e qual é a condição. A primeira luta deverá ocorrer, deixa eu marcar, pelo menos a marcação é preciso. Pelo regulamento, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e menos regular. Viu a necessidade da marcação? Para eu não me perder. Quanto aos pesos. E como é que eu vou observar essa regularidade? Observando o desvio padrão, né, e a média. Então, quem é que tem o maior desvio padrão em torno da média? O atleta 2. Quem é que tem o menor desvio padrão em torno da média? O atleta 3. Então, a luta ocorrerá entre os atletas de maior desvio padrão, 2 e 3. Por quê? Porque a condição é maior e menor regularidade de peso. Ou seja, quem emagrece mais engorda mais e quem emagrece menos engorda menos. E isso é uma medida, observa-se, e para isso observa-se uma medida de dispersão. Então, alternativa 2 e 3, letra C. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.